Como professor universitário, o mestrado, ele, de certa forma, é inevitável de se pensar. Antes de mais nada, eu sou o Michael Del Piero, sou professor universitário e vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre a minha trajetória até chegar ao mestrado. Eu ingressei na faculdade no ano de 2010, me formei no final de 2014 e lá pelo ano de 2012 eu tive a disciplina de conforto ambiental e naquele momento eu tive contato com uma área maravilhosa, uma área encantadora. Até aquele momento, algumas coisas na minha cabeça ainda se confundiam, como por exemplo, conforto ambiental, sustentabilidade, eficiência energética, empenho térmico, tudo isso para mim era uma coisa só, então não tinha muita diferença, né? Mas eu tive contato com um livro chamado Eficiência Energética na Arquitetura, um livro escrito, né, o primeiro ali autor chamado de Roberto Lamberts. E aquele livro ele sempre seguiu comigo, né, no decorrer da faculdade, mesmo depois da disciplina. E durante essa disciplina, tudo que a gente pesquisava, tudo que a própria professora nos apresentava, ela vinha de um lugar, esse material, alguns softwares, algumas pesquisas, publicações. A maioria disso era proveniente da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina, que até esse momento eu chamava de UFSC, para mim fazer mais sentido. E naquele momento eu tinha também um laboratório de eficiência energética em edificações, o LABE. E, cara, naquele momento eu pensei, eu quero fazer um mestrado lá. Falar isso agora é muito fácil pra mim, né? Se você já sabe o final dessa história. E naquele momento eu falei, cara, eu quero muito fazer um mestrado lá, porque lá é o lugar e tal. E nesse momento eu pensei, já pensando nessa questão, né, da sustentabilidade, que a gente precisa ter essa ótica com o nosso planeta, das questões do meio ambiente, etc. Aí eu pensei, eu quero fazer um mestrado lá. Pouco antes de terminar a graduação, eu já trocava e-mail, já enviei alguns e-mails pro programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo da UFSC, que é o pós-arc, né? Pós-arc. E aí eu já descobri que era integral, né? Ou seja, não necessariamente integral, mas as aulas eram semanais. Então, diferente de alguns programas de mestrado um pouco mais acessíveis, assim, né? Que você tem aulas condensadas a cada 6 meses. E para mim, recém-formado, era inviável, era praticamente inviável. O tempo foi passando e eu sempre pensei, não, eu vou me inscrever. As inscrições eram sempre no início do ano, né? Saiu o edital em dezembro, janeiro, fevereiro, saíam as inscrições. E eu sempre pensei, não, eu vou me inscrever. Assim que eu terminar a faculdade, eu já me inscrevo, eu vou e seja o que Deus quiser. E aí eu sempre protelei, sabe? Sempre deixava pra depois, porque qual que é o difícil, assim? O difícil, primeiro, entender o que é um mestrado. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje do que é um mestrado, o que representa um mestrado e principalmente se eu tivesse claro na minha mente a divisão, né? O que é desempenho térmico, conforto térmico, eficiência energética, sustentabilidade? Se eu tivesse isso claro na minha cabeça, eu já teria encurtado muitos passos, assim, muitos caminhos. E eu enviei e-mail para alguns professores nessa época. Ontem eu vim pesquisar aqui, enquanto eu organizava um pouco sobre o que falar nesse vídeo. Fui pesquisar no meu e-mail, eu tive, assim, a feliz surpresa e a triste vergonha de perceber que eu enviei e-mail para vários professores de várias áreas falando que eu queria pesquisar sobre vários assuntos. E assim, hoje olhando, eu entendo, assim, tava completamente errado, tava completamente fora do que deveria ser, né? E, enfim, até esse momento, inclusive, eu não sabia que o Lamberts orientava lá, né? E o tempo foi passando, assim, quando foi, eu me formei no final de 2014, né? Quando foi em 2018 que eu tive a coragem de me inscrever. Não a coragem, mas que eu consegui reunir forças para escrever um projeto de pesquisa e enviar. E aí você pensa, então você escreveu sobre o quê? Sobre sustentabilidade, conforto ambiental, Não, sobre urbanismo. E aí você me pergunta, mas por que, Maico? Cara, não sei. Porque foi um tema que na época eu achei super interessante, que era caminhabilidade. E eu queria fazer alguma coisa para minha cidade e tal. Inclusive eu tenho vários livros, daqui olhando para eles aqui agora. Tenho vários livros muito interessantes sobre o assunto. Eu conheci muita coisa, aprendi muita coisa pesquisando para escrever esse projeto de pesquisa. E, enfim, escrevi, mandei, tinha algumas pessoas em vista, né, alguns orientadores.
e mandei no início de 2018. E na minha pesquisa aqui eu vi que eu troquei e-mail com professores no ano de 2017, ainda falando de conforto. Eu não sei como que eu cheguei até o urbanismo. E assim, foi incrível, porque naquele momento eu me planejei, sabe? Eu comecei a juntar dinheiro, então se eu fosse, eu ia ter como viver pelo menos uns 6 meses, porque é em Florianópolis, né? E como bem sabemos, além de lindo, é caro pra caramba. E enfim, a gente ia se mudar, eu e minha esposa. E tempo passou, saiu o resultado final, né? Depois de todas as etapas, fui passando e fui ficando aflito, angustiado. Passou todas as etapas depois, saiu a lista de classificados numa sexta-feira. Sexta-feira, 5 horas da tarde, eu lembro até hoje. Eu olhei o meu nome na frente, aprovado, assim. O meu código, né, porque era o nome. Cara, eu me joguei no chão, a gente já tinha a Yellow, a nossa cachorra. E ela vinha, me lambia, eu chorava, sabe? Ah, você vai morar em Florianópolis, você vai embora, né? A gente vai pra Floripa e você vai com a gente, não sei o quê. E eu até me emociono, assim, porque foi muito gostoso aquela sensação, sabe? De ser aprovado numa coisa que eu tanto queria. E aí, aquela noite mesmo, eu fui pra faculdade, fui trabalhar, e as aulas começavam no início de junho. E as aulas, né, onde eu lecionava, terminava no final de junho para início de julho. Ou seja, eu teria que me demitir no meio do semestre. E aí eu já fui conversar com o meu coordenador, olha, eu passei, não sei o quê. E ele ficou feliz por mim, porque eu já tinha compartilhado aquilo com ele. Ele, nossa, cara, que legal, parabéns. Mas cadê? Deixa eu ver aí e tal. E aí na hora que eu abri, peguei o celular, que eu abri o site na frente dele para mostrar, o resultado não tava mais lá, tiraram, né? E aí eu falei, caramba, e agora? E eu tinha salvado o resultado. Quando eu cheguei em casa, eu fui olhar lá o resultado assim, fui colocar em ordem de classificação e revi o edital. No edital tava que era 41, 42 vagas, não lembro dos detalhes. E eu fiquei lá na posição de 48, né? 47, alguma coisa assim. E aí eu vi que eles tinham considerado como 50 os aprovados. E aí eu falei, eu acho que deu errado. Putz. E aí, aquela noite, cara, eu quase não dormi. E quando foi no dia seguinte, eles publicaram uma nota dizendo que houve um equívoco por parte dos candidatos na interpretação dos dados das tabelas anteriores, enfim, né? Passaram a responsabilidade para frente. E nesse momento, eu olhei e vi que o meu nome já não era mais um dos aprovados. E foi isso, assim, sabe? Todo o meu sonho, toda aquela expectativa, todo o dinheiro que eu havia reunido para isso, toda a minha felicidade foi por água abaixo. Nossa, foi... Se eu tivesse sido reprovado era uma situação, se eu tivesse, sei lá, era uma coisa, mas isso não, isso foi uma rasteira, assim, foi golpe baixo. E, enfim, pra mim foi bem complicado, sabe? Eu fiquei muito mal. E eu já havia tentado outros processos seletivos nessa época, na minha região aqui mesmo. Tipo, já tinha tentado para geografia e já tinha tentado para psicologia. Sempre tentando puxar, né, pro lado da arquitetura. Mas eu sabia que eu queria o Pós-Arc, que eu queria a UFSC. E aí eu fiquei meio frustrado, assim, sabe? Eu fiquei meio magoado. Falei, tá, não foi dessa vez, né? E aí o tempo passou até que eu vi eu vi uma publicação no Instagram do processo seletivo de mestrado da Federal do Rio de Janeiro. E eu fui olhar a nota deles e eles tinham nota 6, que é a maior nota para mestrado de arquitetura, né? Ou a maior nota é 7, mas não tinha nenhum programa 7, o Pós-Arc é 5 e esse é 6 em urbanismo. E eu já tinha um projeto pronto. Falei, vou mandar. Mandei o projeto, tinha uma prova para fazer. Eu fiz a prova remota, né, porque eu moro em Rondônia, e aí eu fiz a prova remotamente, fui aprovado, mas assim, eu recebi um e-mail só dizendo que eu havia sido aprovado, não tinha lista de classificação, achei mó estranho, assim. E aí eu fui para a próxima etapa, teve a parte do projeto de pesquisa, eu acho que eu avancei, e aí foi para a parte do currículo, né, para a parte do currículo Lattes e entrevista. E aí, na parte do currículo, simplesmente foi publicada uma lista final no site constando os aprovados por ordem alfabética. E assim, eu fui pesquisar alguns nomes e tinha gente que nem currículo Lattes tinha. E aí eu liguei, eu mandei e-mail e cara, eles nunca me responderam. Eu só queria entender por que eu reprovei. Eu só queria não acreditar que aquilo era uma fraude, sabe? Porque a gente ouve muito essas coisas de mestrados que, enfim, entra quem quer, entra quem o professor quer. E aí, naquele momento eu percebi que tinha
mesmo alunos que tinham o currículo Lattes lá, tinha acabado de criar o currículo Lattes, mas que ele estudava naquela faculdade e tinha feito alguma coisa com aquele professor. E eu com um currículo bem maior, com tempo de docência, com um monte de coisa que pontuava e, enfim, eu não entrei. Aquilo foi a continuação da minha frustração, assim, sabe? Eu falei, cara, eu não vou mais mexer com isso. E eu cheguei a desistir, sabe? Eu falei, eu não vou mais mexer, eu não quero fazer mestrado, eu não quero passar por isso. Mas era, sabe aquela frustração de adolescente que foi traído? Era aquilo. E aí o tempo passou. No ano de 2019, eu fiquei o ano inteirinho abrindo o site do Pozark e atualizando, sabe? Ansioso para ver o resultado, para ver quando vai ser a próxima fase. E eu só tinha uma coisa assim que eu ficava pensando, só tinha uma pergunta na minha cabeça. Se eu tivesse me inscrito, onde eu estaria? Qual seria a minha posição? E eu ficava com aquilo assim, sabe? Aí quando foi 2020, abriu as inscrições novamente e naquele momento eu falei, cara, vamos me inscrever? Mas enfim, não fazia sentido eu me inscrever para o urbanismo, porque não era o que eu queria, sabe? Não era a minha área. E, enfim, eu olhei a lista das pessoas e aí eu resolvi que eu iria me inscrever para aquilo que eu havia pensado inicialmente. Mandei minha inscrição e aí tinha um prazo para mandar a documentação. E essa documentação eu enviei faltando tipo 30 minutos para enviar. Eu lembrei que tinha que escrever uma carta de intenções. Eu escrevi a carta de intenções em 30 minutos. Mas assim, eu mandei muito desacreditado, porque eu só queria estar no processo. Eu só queria estar no processo. Eu só queria ver o meu número lá e, sabe, uma questão, sei lá, eu não consigo explicar. E acredite, a primeira fase saiu o resultado. Entre as dezenas de pessoas inscritas, acho que foram mais de 200 pessoas inscritas no total. E na minha linha de pesquisa eram 18 vagas. Quando saiu o resultado da primeira fase, que eu estava classificado, e eu resolvi contar quantas pessoas que haviam sido classificadas junto comigo, eram 16. E aí eu tremi na base, né? Por quê? Enfim, era só eu não fazer muita coisa errada que eu estava dentro. E no frigir dos ovos, eu fui aprovado. Mas 2020, pandemia. Cara, eu pensei, eles vão cancelar isso, não sei, mas eu fiquei meio incrédulo, sabe? Eu falei, não, eu não vou criar expectativas, eu não vou achar que eu passei, porque, não sei. Aí teve uma aula inaugural, né, assim, as boas-vindas, e aí teve uma parte da bolsa que meu nome já saiu, assim, como um dos candidatos à bolsa. E aí fica nessa aflição, né? As aulas eram para começar em junho, pandemia, tudo parado. E aí as aulas voltam em agosto, mas volta para retomar o primeiro trimestre. E aí eu falei, vou me inscrever numa disciplina como aluno isolado, né? E aí com quem que eu faço aula na primeira disciplina? Com Roberto Lambert. E aí termina aquela primeira disciplina, vai começar o segundo trimestre, que é quando eu me matricularia, no mês de outubro. E eu ainda tava com aquilo na minha cabeça, sabe? Tipo, cara, vai dar alguma coisa errada. Eu mandei um e-mail com a documentação. No dia seguinte, abriu as inscrições no dia 12 de outubro, era feriado. Na primeira oportunidade, eu juntei tudo e mandei a documentação. No dia seguinte, eu acordei com um e-mail de resposta: matrícula efetuada com sucesso, segue abaixo dados de acesso. Cara, naquele momento eu falei, puta, sabe? Passei. E assim, a ficha ainda não caiu, sabe? Às vezes, para eu falar isso para as pessoas, é muito louco, assim. Porque em 2012 eu sonhei com isso. Em 2018, eu quase cheguei lá. Mas sabe quando não era para ser? Hoje, eu estou vivendo uma utopia na minha vida. Por quê? Porque eu tenho aula com professores que eram os autores dos livros que eu estudei. E isso, assim, é muito louco, cara. Hoje eu tenho contato numa universidade federal, uma das melhores do país, um dos melhores programas de mestrado em arquitetura e urbanismo do país. E assim, às vezes eu não acredito ainda, eu fico muito feliz. E isso só me mostra o quanto que a vida tem preparado tanta coisa pra gente, às vezes a gente negligencia, sabe? E, enfim, é isso, assim, eu só queria contar um pouquinho dessa trajetória. Eu acho que pra mim hoje isso faz muito sentido. E a melhor parte, tá? Eu sei, eu perco muito com isso que eu vou falar aqui agora, mas por conta da pandemia, as aulas estão sendo remotas agora. E como eu falei pra vocês, essa minha inscrição ela foi meio que às pressas, assim, eu não tive nenhum
tipo de planejamento financeiro para ela. E quando me inscrevi eu não sabia de pandemia. E agora eu consigo, além de continuar trabalhando, além de continuar dando aula, eu consigo fazer o mestrado de casa, sem ter que vender tudo que eu tenho, sem ter que acabar com todas as minhas economias para viver 2 anos em Florianópolis, num local, além de lindo e maravilhoso, completamente desconhecido, né? Porque ia ser muito complicado pra gente essa mudança. Porque aí enfim, né? É mil maravilhas, às vezes. Quando você não tem nada é uma coisa, mas hoje eu já estou empregado, eu já tenho uma certa estabilidade onde a gente vive. E aí, do nada, largar tudo e ir embora em prol de um mestrado, em meio a um cenário onde a educação é tão desvalorizado, dá medo, né? Então, eu fico muito feliz, assim, de poder fazer esse mestrado da forma como eu estou fazendo. Para mim, isso tem sido incrível, uma experiência incrível. Volto a dizer, eu sei que eu perco muito com questão dos laboratórios e outra, não é uma escolha minha, né? Agora é o que eu tenho, mas eu posso dizer que eu estou muito feliz com isso que eu tenho. É isso, assim, é isso. Eu só queria contar essa trajetória para vocês. Se for do interesse, eu posso estar falando um pouquinho mais sobre o mestrado, pode virar um dos assuntos aqui, como tem sido esse aprendizado. Então é isso, deixa eu parar por aqui, o vídeo já tá ficando meio longo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. A gente se vê nos nossos próximos vídeos. Agora vai, tá? Agora vai. Confia que agora vai. Grande abraço, até a próxima.